eu digo para Deus, eu quero isso, eu quero uma vida assim, mas o meu padrão ainda é o velho. Então eu estou tentando remendar com coisa velha, com um padrão velho não vai funcionar. A gente está ouvindo palavras, a gente está declarando coisas, mas o nosso padrão ainda está aquele enraizado, aquele padrão antigo. Então, quanto mais entendimento da palavra, mais eu vou me limpando internamente. Deus responde fé na palavra, ou seja, se eu ajo, se eu falo, se eu penso conforme a palavra, então eu vejo resultado. Mas se eu falo, se eu penso, se eu ajo diferente do que está aqui na palavra, é simples, não vai acontecer. Diga comigo, por favor, obediência, uma chave poderosa para a prosperidade. Uma chave poderosa para a prosperidade. Deixa eu ler duas passagens para você, a primeira aqui de Josué 1:3, que diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, essa promessa se aplica a nós. Fala, a mim. Ninguém conseguirá, no 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Fala comigo, por gentileza. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Diga junto comigo, Deus nunca me deixará, nunca me abandonará. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Diga comigo, por gentileza, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Vamos juntos. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ok? Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Vamos juntos, por favor. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fala comigo, amém? Amém. Essa palavra é para nós. Então Deus mostrou aqui para Josué o foco que Josué deveria ter. Porque tudo aquilo que nós focamos vai expandir. Então, se eu vivo focado no problema, tudo será mais difícil mesmo, porque meu foco está naquilo. Pode ser que uma situação que a gente esteja vivendo, pessoal, nem seja assim tão difícil. Mas por causa do meu foco estar naquela situação, a gente fica orbitando, a gente fica ao redor daquele problema. Falando do problema, pensando no problema. Então, às vezes, nem é lá esse bicho de 7 cabeças. Mas a gente já prepara o nosso emocional, prepara o nosso mental para aceitar que aquilo é um problema. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso ter clareza de qual é o resultado que eu quero para a minha vida. Então, meus queridos, a gente precisa tirar o foco, muitas vezes, da atividade e focar no resultado. A gente às vezes está focando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, peraí. Onde eu quero chegar? Eu tenho que ter clareza do que eu quero para a minha vida. Porque quando eu tenho clareza, eu tenho que fazer a pergunta: para chegar nesse resultado que eu digo que eu quero, o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha parcela de contribuição? Será que eu estou tentando
apenas remendar com tecido novo, algo que é velho? Ou seja, será que eu estou tentando viver algo novo usando estratégias velhas? Ou seja, eu digo para Deus, eu quero isso, eu quero uma vida assim, mas o meu padrão ainda é o velho. Então eu estou tentando remendar com coisa velha, com um padrão velho não vai funcionar. E para isso a gente precisa fazer como Josué, a gente vai falar sobre cada pedacinho. Ele falou para ele meditar, ele falou para ele falar, ele falou para ele prestar atenção, para ele não se desviar, para ele ter um alvo certo. Então a gente tem que trazer para nós a consciência. O que mais você fala no seu dia? Quais as frases que você fala mais frequentemente ao longo do seu dia? E há uma grande chance de que boa parte dessas frases que nós falamos, que nós pensamos, sejam frases mentirosas, que estão levando a gente a ficar mais longe do resultado que eu digo que eu quero. Então a gente precisa trazer essa consciência. A maioria, pessoal, vive no modo automático. Ela fala, ela pensa e ela age da mesma forma que uma pessoa que fica sem andar de bicicleta há muito tempo. Se você faz 15, 20 anos que você não anda de bicicleta, se você subir agora, você sai andando de bicicleta. Porque aquilo já está incutido no seu íntimo. Está lá no seu cérebro, aquilo já está enraizado, aquele padrão no seu cérebro. Então, às vezes a gente está vivendo do mesmo jeito. A gente está ouvindo palavras, a gente está declarando coisas, mas o nosso padrão ainda está aquele enraizado, aquele padrão antigo. Então veja como a metanoia, a mudança é fundamental. Porque João falou sobre metanoia, Jesus pregou sobre metanoia, Paulo falou muito sobre metanoia. Porque muito do que a gente pensa, a gente não tem consciência. Às vezes a gente vive num padrão, boa parte, 90% do nosso tempo e daquilo que a gente faz é no modo automático. É igual andar de bicicleta depois de muitos anos, está lá dentro. Então a gente não gasta energia para agir de diversas maneiras. Às vezes de reagir a um problema, às vezes de tratar uma pessoa, às vezes de falar de uma forma. Aquilo se tornou uma coisa tão comum que a gente nem percebe mais, vai saindo. E para pensar diferente, para agir diferente, é muito difícil. É onde a gente tem que colocar muita força para mudar. Mas aí é o que vai destravar uma série de coisas. Então, quanto mais entendimento da palavra, mais eu vou me limpando internamente. É igual uma pessoa que falou comigo esses dias, que ela já escutou a palavra, já ouviu tantas e tantas pregações, que já ouviu sobre todos os assuntos, mas agora ela entendeu. Agora ela disse, agora eu entendi que o segredo para a minha vida mudar, o segredo para Deus trabalhar é intimidade, é relacionamento. Isso é muito importante, porque isso nos dá esperança. Porque é o que Paulo e Pedro falam bastante. Não é um problema repetir as coisas, falar sobre as mesmas coisas, porque é assim que a gente faz com criança. E muitas vezes não está vendo resultado, mas está entrando. Pode levar 1 ano, 2, 5, mas uma hora entra. O problema é se nunca colocou lá dentro. Aí é o problema. Então isso nos traz, a palavra vai batendo, e muitas vezes parece, não entrou, já conheço essa história, já ouvi essa pregação. Não ouvi não. Porque toda vez a palavra se renova, o Espírito fala de diversas formas. Então o Senhor não nos fez para sermos pessoas comuns. E quando a gente entende isso, que eu não sou uma pessoa comum, eu entendo que a minha identidade é de Cristo. Mas se eu não entendo isso ainda, eu continuo escravo do diabo. Eu continuo escravo das mentiras do diabo.
Porque o Senhor nos fez, como a gente falou ontem, o Senhor nos fez como um padrão, como uma vitrine. Quando você vê uma vitrine, o que você vê lá? O melhor que tem na loja. Ela bota o melhor, ela bota a melhor luz, ela bota as melhores roupas, ela te faz desejar aquilo. Então o Senhor nos fez para sermos essa vitrine, para mostrar o melhor do Senhor. Então o nosso padrão precisa ser o do céu, precisa ser o do reino. E o mundo é guiado por padrões, mas a gente tem que ser guiado por um padrão. Mas o mundo tem vários. Tem modinha de todo tipo, a gente sabe, de tempos em tempos tem uma música que toca mais, tem uma comida que está mais na moda, tem uma pessoa que está mais em evidência, tem um tipo de foto que as pessoas estão tirando mais, teve a época do TikTok lá das dancinhas, teve até recentemente a onda do morango do amor, né? Então, cada tempo tem uma situação. Mas se a gente não tem identidade, a identidade bíblica, a gente vai sempre ser guiado por uma onda. Tem um monte de onda dentro de igreja por aí. Tem a onda que tem que ter tal coisa, tem que fazer de tal maneira, tem que cantar música de tal jeito, tem um monte. Se a gente não tem identidade, você vive sem identidade. Olha para você, o que é você? O que se espera? Não, uma hora está se vestindo de um jeito, outra hora está falando do outro jeito, outra hora está fazendo aquilo outro. Sabe, não sabe o que esperar da pessoa. E quando uma pessoa tem identidade, a gente sabe o que esperar dela. O ser humano é um ser social. O ambiente, naturalmente as pessoas têm aquelas influências do ambiente. Então, uma música, um vídeo, as pessoas, um filme, né? Quando você assiste um filme, aquele filme pode te trazer um sentimento de angústia, pode trazer um sentimento de paz, pode te trazer um sentimento de medo, simplesmente mudando a trilha. Não é nem pelas imagens que a gente é tocado, é pela trilha sonora. Tanto que o diretor de som, o que faz as trilhas, é uma função importantíssima, porque ele te faz entrar naquele contexto todo. Então, nós somos o reflexo dessas influências. A gente é o que come. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela cheirava pastel, de tanto pastel que ela comia. Ela tinha cheiro de pastel. Então, ela não precisava nem falar onde ela foi. A gente sabe. Dá para saber. Esses dias a bispa falou, né, que a gente não percebe, né, mas o brasileiro diz, os americanos, que a gente cheira alho, né? A gente não percebe isso. Se cheira mesmo, se não cheira, né? Faz sentido. Mas a gente não percebe. Mas a gente é o que a gente come. Então, quantas vezes que a gente foi ouvindo a mesma palavra, mas com entendimentos diferentes? Quantas vezes que a gente ouviu a mesma palavra e não teve entendimento nenhum? Quantas vezes que a gente ouviu uma palavra e chegou aquele dia que a gente fala, puxa, agora entendi. Agora eu entendi o que isso muda a minha vida. Então a gente está se enchendo, vai se enchendo, tem que encher da coisa certa. Josué levou 40 anos para se limpar da mentalidade de escravo. E mesmo depois desses 40 anos, a gente vê que o Senhor não falou para ele relaxar, falou para ele focar ainda mais. A palavra diz que ele não se afastava da tenda. E mesmo assim, ele não se afastava da tenda, ele passou 40 anos com Moisés. E o Senhor ainda diz para ele, Josué, o segredo para você ser bem-sucedido e prosperar é você meditar na palavra dia e noite. Então a gente vê que o fato, o segredo para você ser bem-sucedido em tudo que você fizer, meditar na verdade dia e noite. Então por que muitos não prosperam? Porque elas ainda têm uma ferida. São derrotados internamente. Quantas pessoas que têm tanto potencial, mas a gente vê que são pessoas fracassadas.
A gente pode lembrar do Mike Tyson, por exemplo. Ganhou tanto dinheiro, mas era uma pessoa doente da alma. Aquele jogador, o Adriano, o imperador, fez tanto sucesso na Itália, ganhou tanto dinheiro, mas é uma pessoa doente da alma. Voltou de onde ele saiu. Ou seja, pessoas feridas, elas podem até ir longe, mas elas não permanecem. Ela está sempre voltando atrás. Ela ainda se envolve com coisas pequenas, com ofensas, com mágoas, com passado. A pessoa pode até ter uma imagem, conquistar algo, mas ela não consegue estabelecer aquilo. Por quê? Porque ela não conseguiu ainda curar aquela ferida. Então, há pessoas que elas até têm fé para pedir algumas coisas. Ela tem fé para pedir uma mudança na vida financeira, ela tem fé para pedir uma casa, uma promoção, mas muitas não têm fé para pedir uma mente nova, que é o que vai nos levar para essas outras mudanças. Porque uma pessoa que busca dia após dia, Senhor, me dá uma mente nova, ela está buscando essa atenção. Uma pessoa que busca uma mente nova, ela não fica mais falando dos problemas como problemas, mas agora ela fala dos problemas como oportunidades. Então, se eu não me tornar grande internamente, você não já viu que há pessoas que quando alguém começa a crescer perto dela, ela começa a querer abafar? Ela não pode ver ninguém crescendo. Isso daí é uma pessoa que ainda carrega ferida. Ela não pode prosperar. Porque ninguém perto dela pode prosperar. Então a mente dela é uma mente limitante. Então ela limita quem está perto dela. Então se eu não for grande internamente, eu vou sempre tentar segurar outras pessoas. A gente pode lembrar de Saul. Saul, a própria palavra diz que ele se via pequeno aos seus próprios olhos. Ele alistava os melhores homens para o exército dele. Ele era um dos mais altos, ele era um dos mais habilidosos, mas a própria Bíblia diz que ele era pequeno, ele se enxergava pequeno, ele não se enxergava. Todo mundo achava ele o máximo, mas ele sabia que ele não era, porque ele não carregava uma identidade. Então a gente precisa acreditar, pessoal. Deus já nos deu a receita da vitória. Deus disse para Josué fazer exatamente, Josué, faça tudo o que Moisés fez. A gente vive num tempo que as pessoas elas querem ficar inventando, né? Uma nova moda, um novo estilo, sendo que a palavra já nos deu toda a linha que funciona. Deus falou para Josué, apenas siga a receita de Moisés. Então vamos analisar qual é o tipo de pensamento que nós temos ao longo do dia. Por exemplo, quanto você pensa no dinheiro ao longo do seu dia? Ou talvez você deveria pensar quanto eu tenho pensado em me tornar melhor ao longo do dia. Veja que são coisas diferentes. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso crescer nisso? Mas tem gente que pensa, eu preciso disso, eu preciso do dinheiro, eu preciso olhar, eu preciso resolver essa parte. Ou seja, está sempre aflita. Ela não está focando no resultado, está focando naquilo que ainda não alcançou. Quantas vezes você fala com Deus, quantas vezes você pede ajuda a Deus ao longo do seu dia, ao longo da sua semana? Ou talvez, quantas vezes que você liga, que você fala, que você manda mensagens pedindo ajuda para pessoas ao longo do seu dia, ao longo da semana? Então, essa consciência vai nos trazendo o entendimento em quem nós temos confiado de verdade. E aí a gente vai analisando e percebendo quanta energia nós gastamos, muitas vezes, em coisas negativas. Porque a nossa energia de verdade, aquela nossa força, ela vem de acreditar na palavra, de acreditar na verdade. A nossa energia não vem da comida, mas ela vem de um padrão
que me dá esperança e coragem. Pode ver. Tem pessoas que se alimentam corretamente, mas quando ela entra num estado depressivo, acabou, ela não levanta mais. Mas você, se às vezes a gente está focado num projeto, você até esquece de comer, você fica bem. Por quê? Porque é sua mente que está te guiando. Não são os seus sentimentos ou o seu corpo, não, é sua mente, é sua cabeça. Então, o problema das nossas vidas é esse desalinhamento, essa energia gasta na coisa errada. Então, às vezes a gente acredita em mentiras e acha, não, é porque na minha vida é tudo mais difícil. Não, porque a minha vida é um fracasso, ninguém gosta de mim, nada dá certo na minha vida. Não, está errado, é mentira isso. Deus não fez a gente com defeito de fábrica, o nosso problema é um padrão errado de falar e pensar. Porque às vezes, de tanto que às vezes uma pessoa escuta coisas negativas, ela estabeleceu uma identidade. A Aninha, por exemplo, uma vez, a Mariana me falou que ela disse que a Ana falou que ela era chata. E como se eu tivesse dito que ela fosse chata. Mas eu nunca chamei ela de chata. Eu disse nas correções lá que a atitude dela não foi legal, que foi uma atitude chata. Mas foi a maneira que ela recebeu. Então, às vezes de tanto uma pessoa ouvir uma coisa, ela acredita, ela forma uma identidade. Então, se não corrige isso, ela já cresce acreditando numa mentira. Mesmo que eu nunca tenha dito aquilo, ela recebeu daquela forma. Então, por acreditar e estar cheio de mentiras, a pessoa vive num padrão mentiroso. Então eu sou assim mesmo. Nada na minha vida dá certo. A minha vida é mais difícil mesmo. Nada flui. Então, a gente vai criando fortalezas. Quantos que foram criados aqui ouvindo que todo rico é desonesto? Que o dinheiro é sujo. Aí a pessoa, ela até quer ter o dinheiro, ela precisa do dinheiro, ela quer ter dinheiro, mas ela faz tudo de uma forma disfuncional. Ela não acredita que ela pode romper um teto. Sabe, a pessoa, ela acredita que ela precisa crescer, só que ela bate naquele teto, ela bate a cabeça toda hora, eu não consigo passar daqui. Eu não consigo passar daqui porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho capacidade, eu não tenho network, eu não tenho dinheiro, eu não tenho escola, eu não tenho estudo, não tenho isso, não tenho aquilo. Então ela se bota num teto. Aí ela se compara com os outros, ela acha que todo mundo é melhor do que ela, todo mundo é mais inteligente do que ela, que para ela sempre vai ser mais complicado. Mas então, onde entra a palavra? Que vai nos lavando. E é o que a gente sempre fala, se um pensamento me tira a esperança, ele é do diabo. Porque a palavra sempre está nos dando esperança. Sempre a gente vai ter desafios. Mas a gente não foi chamado para uma vida rasteira. Então vamos analisar como a gente fala. Tem gente que o tempo todo ela aproveita para levantar algo do passado. Ela relevanta defunto da cova. Então, analisa, se você tem bordões. Você tem algum bordão, será? Você é aquele tipo de pessoa que direto está falando, tá difícil. Tá complicado, isso daqui é complicado. Isso daqui é osso, tá osso isso daqui. Tá tudo parado, né? Tá todo mundo mal, ninguém consegue. Não é para mim é mais difícil. Qual desses bordões talvez você fala? Para minha vida tudo é mais difícil. Todos esses a gente já ouviu. Só bota a mãozinha na cintura, ou bota uma mãozinha só, franze a cara, olha para baixo e já começa a lamuriar. Já começa a falar de problemas, já de situação. E o que acontece? Ele continua preso naquilo. Ele continua preso naquele sistema, ele continua preso naquele passado, ele continua carregando aquela ferida. Ou seja, ela pode estar na igreja há 500 anos, mas ela continua acreditando na mentira. É a ideia que a gente falou agora há pouco. A pessoa está tentando remendar algo com coisas velhas. Você não remenda roupa
velha com pano novo. Não dá para você botar vinho novo em odre velho. Não vai funcionar, vai perder. Por quê? Quando Deus nos formou, Deus disse que era bom. Então, se Deus disse que tudo que Ele fez, ele era bom, diga comigo, eu sou bom. Deus disse que eu sou bom. Deus disse que eu sou bom. Diga comigo, eu não sou algo ruim. Eu não sou. Eu tenho que acreditar nisso, eu não sou algo ruim, eu não sou um erro, eu não fui criado para sofrer. Quem aqui, pessoal, já ouviu esse tipo de frase? Eu não vou nem perguntar se você já falou. Mas quem já ouviu isso? Eu já ouvi aqui pelo menos 2 vezes. Não aqui na igreja, com gente que a gente conversa. Você pergunta, quantos anos você já está aqui nos Estados Unidos? E ele fala, tantos anos de sofrimento. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Muitos têm essa prática. Quantos anos você está aqui? 6 anos de sofrimento. Não perguntei quantos anos de sofrimento, só perguntei quanto tempo. 8 anos de sofrimento. Aí, imagina, toda vez que alguém pergunta a ele, ele solta essa pérola, né? Como é que você imagina que vai estar a vida da pessoa? Ele nunca vai ser, ele pode ficar 50 anos de sofrimento. Então, sem consciência, veja como é que a gente vai se maltratando, né? se matando. Deus nos fez para viver uma vida grandiosa. Você não nasceu para ser um fardo, para carregar um fardo de uma vida pesada. O Senhor diz que Ele nos dá um fardo do tamanho do peso que a gente suporta. Então não faz sentido a pessoa viver encurvada, carregando, com aquela aflição, com aquela dificuldade. Não, isso não é o padrão que Deus fez. E esse é o entendimento que a gente precisa. Nós temos um padrão. É como uma criança, pessoal, como uma criança que tá sofrendo. Quando uma criança está sofrendo, o que ela faz? Ela briga, ela chora, ela faz bagunça, ela faz pirraça, ela bate no irmão. Por quê? Porque ela quer uma atenção. Aí quando não é tratada as coisas, ela leva bronca, ela leva castigo, mas não está sendo tratado aquilo. Está indo só na febre. Não está indo no problema da infecção. Não está lidando, não está conversando. Ah, sai daqui, você vai ficar de castigo, eu vou te pegar. Não, peraí, conversa, vamos perguntar por que você está agindo assim. Descobrir qual é o sofrimento. Qual é o motivo que você tem se auto-sabotado. Então, nas crianças a gente investiga, e nos adultos? Será que a gente tem trabalhado esse autoconhecimento? Porque muitos vivem assim, são autossabotadores. Então, se a gente não entende isso, por que a gente se sabota? Por que a cada situação a gente entra de novo naquele estado antigo? Se a gente não entende isso, nada vai mudar. A palavra diz o quê? Que Deus responde? Fé. Deus responde fé. Fé no quê, pessoal? Na palavra. Deus responde fé na palavra, ou seja, se eu ajo, se eu falo, se eu penso conforme a palavra, então eu vejo resultado. Mas, se eu falo, se eu penso, se eu ajo diferente do que está aqui na palavra, é simples. Não vai acontecer. Sim ou não, pessoal? Sim. Então, por que muitos não estão respondendo com fé na palavra? Porque ela acredita que não é esse o jeito. Ela não acredita na palavra. Então, se Deus responde a fé, e é a fé na palavra, se eu estiver alinhado, a minha vida está caminhando. Se a minha vida não está tendo o resultado que eu quero ter, é porque a minha vida está desalinhada da palavra. Por quê? Porque eu não creio na palavra. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, o que é fé? Fé é praticar aquilo que eu estou ouvindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero agradar a Deus. Então, eu não vou mais pegar aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e falar que é complicado, que é difícil, porque eu não estou agradando a Deus. E se eu não agrado a Deus, eu não sou abençoado. O que o Senhor falou para o Josué? Olha só.
não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Então não posso desviar de um lado nem para o outro. Chega de desvios, pessoal. Chega de uma vida oscilante, chega de se desviar do caminho. Ó, o Senhor deu um caminho, ó. O Senhor falou, o caminho é esse, ó, o caminho é estreito, é apertado, não é brincadeira, não é uma coisa simples, mas esse é o caminho. Esse é o caminho que funciona. Mas o que muitos fazem? A gente dá aquela escapadinha. Peraí, não estou afim, deixa eu pegar um atalho. Aí eu vou ter que voltar do mesmo jeito. Então o que o Senhor está falando? Eu preciso estar alinhado à palavra, você tem que focar na palavra. Então eu tenho que olhar para Deus. Porque se eu olho para a terra, o que matou lá a geração que saiu do Egito? Eles olharam para a terra. A terra até que é boa, só que ela consome os seus moradores, tem gigantes, o povo é muito alto, as cidades são muito grandes, eles enxergam a gente como insetos, a gente se enxerga diante deles como insetos. Mas o que o Senhor falou? O que o Caleb falou? É certo que venceremos. Então eu estou olhando para Deus, não estou olhando para a terra. A terra tem desafios, sempre vamos ter desafios, mas eu estou olhando para Deus. Então não vou me distrair olhando para as situações, problemas eu vou ter sempre. Então todas as instruções que o Senhor nos dá é para que a gente seja bem-sucedido. O que ele falou? Medite na palavra, Josué, medite na palavra. O que é você meditar? É você ir e voltar, repetindo a mesma coisa, ó, falando da mesma coisa. Ó, peraí, a palavra me falou isso. O que ele disse para Josué? Aqui, ó. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então o Senhor não vai me deixar. O Senhor não vai me desamparar. Você vai ouvindo isso, ó. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. Isso daí não vai mudando, vamos olhar como um pai falando para um filho, ó, meu filho, fique em paz, eu estou aqui com você. Eu estou junto com você, a gente vai junto, vamos enfrentar isso, vamos vencer isso, vai dar certo. Você não fica feliz, você não fica bem? Sim ou não, pessoal? Você fica bem, você se sente seguro. Opa, tá bom. Então eu vou encarar isso daí. Mas aí vem o diabo, o que ele fala? Você não pode, não é para você, é difícil demais, você é burro, você é feio, você é chato, você não dá conta de nada, sua vida é complicada, você não teve isso, não teve aquilo. Mas Deus está falando, ó, eu vou estar com você, eu estou com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Então a gente tem que encher dessa palavra, dessa verdade. Vai mudando o espírito, vai mudando a minha atmosfera. Então o Senhor falou para Josué, não deixe de falar, então eu não deixo de falar. Quando está lá na palavra, ó, eu creio no coração e confesso com a boca que o Senhor, que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então eu paro de falar errado, eu paro de falar bobagens, eu paro de atrair peso, maldição para a minha vida. E agora atraio bênção. É fácil a gente saber, pessoal, quando a gente está falando com uma pessoa de fé. Ela mostra a fé na linguagem dela. Tem gente que você fala com ela, é a mesma pessoa, é o mesmo vocabulário, é o mesmo padrão há 20 anos. Do mesmo jeitinho, não evoluiu. Outros você conversa, de um ano para cá, a pessoa fala com outro jeito, de um outro jeito. Uma outra mentalidade, de uma outra forma. Ela fala com esperança, ela fala com alegria, ela fala com uma disposição. Ou seja, se nós não temos prosperado, nem sido bem-sucedidos, que ele falou, esse é o segredo para você ser bem-sucedido e prosperar. E você ser abençoado em tudo que você fizer. Então, se eu não tenho sido abençoado, bem-sucedido, é porque eu estou desalinhado da palavra. Porque a receita está aqui, ó, a gente leu. O segredo está aqui. Por que Josué foi tão abençoado, tão bem-sucedido? Porque ele foi diligente, ele não fez as coisas da cabeça dele. A gente não deve fazer da nossa cabeça. A gente já faz da cabeça de Deus. Ele não fez da cabeça dele, ele obedeceu apenas. Ele não quis inventar nada.
Não, deixa eu melhorar o que Moisés fez. Não, o Senhor falou, ó, faz exatamente o que Moisés fez. Então não vou inventar. Não tem um monte de gente que fica buscando um atalho, um caminho? Não, é só isso, só fazer isso é o que vai mudar a minha vida. É tão simples que não deve ser verdade. É tão simples que não deve funcionar. Então eu tenho que inventar um problema para a minha vida. E o Senhor está falando que é simples, ó. Só faz a receita que já deu certo. Deu certo com Moisés, deu certo com Josué, vai dar certo com a gente também. Eu vou meditar na coisa certa, eu vou falar a coisa certa. Então, o que vai sair da minha boca é a palavra. O que eu vou pensar é o que edifica. Eu vou sonhar, eu vou focar em Deus, eu vou focar no resultado, eu não vou focar no problema, naquilo que ainda não deu certo. Então, é o simples que funciona. A gente sempre fala isso, as ordens simples. Então, Josué se alinhou. Então, o que eu faço? Eu vou me alinhar também. Eu vou me alinhar. Porque a palavra não mudou, pessoal. Pedi para você repetir agora no comecinho junto comigo, que é para mim. O amém, ó, é para nós também essa palavra. Então, a palavra não mudou. A chave do sucesso é a obediência. Vamos juntos, por favor. Deus está comprometido comigo por meio da sua palavra. É igual um contrato. Você está comprometido com uma pessoa através daquele contrato. Se você fizer além daquilo, fora daquilo, aí você já não tem compromisso com aquela pessoa. Então, Deus está comprometido comigo por meio da sua palavra. Deus é comprometido com quem está comprometido com Ele. Então, Ele está comprometido comigo se eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo para Ele estar... Eu estou comprometido com Deus, com a sua palavra, com a verdade. Então, pessoal, eu quero que você analise isso. A chave, ó, é a obediência. A chave de uma vida abençoada é a obediência. São nesses mínimos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Veja que Deus deu uma receita para Josué que a gente sempre lê, sempre fala sobre ela, e é muito simples. Ele disse, ó, foca em uma coisa. Foca no que já funciona. Foca no que você está lendo e ouvindo. Então, aqui não falou, Josué, você precisa fazer tantas lanças, você precisa ter tal estratégia militar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Ó, leia a Bíblia. Ele falou, não deixe de meditar, não deixe de falar as palavras do livro da lei. Então, ó, Moisés deu a lei, né? Moisés escreveu a lei. Deus deu a lei para Moisés, Moisés escreveu. Foca nisso. Foca na palavra. Para de ir para os atalhos, para de ir para os jeitinhos, para de depender da sua força natural. Para de depender de amizades, para de depender de coisas externas. Tudo que nós precisamos já está aqui à nossa disposição. Amém, pessoal? Amém? Fique em pé, por gentileza. Com seu propósito na mão, eu peço que você feche os seus olhos, por gentileza. Então o Senhor falou, só assim você vai prosperar e ser bem-sucedido. Então se Ele diz que eu viverei, eu vou viver. Deus está comprometido com a sua palavra, pessoal. Então se eu estou alinhado, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Então ao invés de eu fortalecer o ruim, com aquele tipo de frase, né? Nada acontece, nada funciona. Eu tenho que analisar e fazer uma pergunta. Por que não está caminhando essa área na minha vida? Por quê? Será que é porque eu estou falando errado? Será que eu estou pensando errado? Será que é porque eu estou amaldiçoando a minha vida? Será que é porque eu estou carregando amargura? Vamos para nós, pessoal. Lembra das perguntas que a gente falou. A gente não tem que ter as respostas, a gente tem que fazer as perguntas. Não é simplesmente ficar falando, porque não dá certo isso, porque não dá certo aquilo. Vamos para nós. E isso não está caminhando por quê? Eu conheço a palavra?
Eu sei o que é certo e o que é errado? Sei. Eu estou alinhado àquilo que eu sei que está certo e àquilo que está errado? A palavra vem para mudar as nossas vidas, pessoal. Então vamos tomar posse dessa metanoia. Chega de profetizar maldições. Vamos usar as palavras para abençoar. Chega de plantar a semente errada. Vamos mudar essa semente, vamos renovar essa semente. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer vencer. Mas são nos testes que nós mostramos o quanto nós queremos vencer. Quando a gente passa no teste do medo, passa no teste da raiva, passa no teste dos gatilhos emocionais, aí a gente mostra se a gente mudou e quer vencer de verdade. Então vamos passar nos testes, vamos analisar quais os gatilhos, quais os testes que nós temos sido reprovados ainda. Então se eu quero prosperar, então eu vou encher minha vida, eu vou encher minha mente com a palavra até que ela se torne um padrão mental. Lembra que a gente falou no comecinho, para agir errado, a gente já tem um padrão que a gente não gasta energia. A gente não gasta energia para pensar no pior. Aquilo é igual andar de bicicleta. Aquilo já está dentro de nós. Mas para mudar, a gente precisa botar muita energia, botar força, até aquilo ser quebrado. Até aquela mudança realmente estabelecer na nossa vida. Senão a gente vai um pouquinho, já está voltando. Por quê? Porque não entrou ainda. A palavra diz que se nós permanecermos no Senhor e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos tudo o que nós quisermos e assim acontecerá. Mas eu tenho que permanecer no Senhor e as palavras do Senhor permanecerem em mim. Então é tudo, pessoal, tudo que nós pedirmos, tudo que nós quisermos, será concedido a nós. Tudo. Tudo. Eu só preciso estar alinhado ao Senhor e eu vou ser atendido nas minhas orações. Então eu vou dar alguns minutos para você falar com o Senhor. Você se alinhar com o Senhor. Que essa palavra tenha vindo e tirado vendas dos nossos olhos. E nos dado essa perspectiva nova. Talvez de algo que nós já sabemos ou ouvimos há tanto tempo, mas é aquele dia daquele estralo. Opa, verdade. Até então não tinha entrado como entendimento, tinha entrado apenas como conhecimento, mas não tinha entrado como revelação. Então peça a Deus nessa noite, para que essa mensagem tenha entrado como revelação, e você possa sair daqui realmente com coisas novas estabelecidas na sua vida. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Alinhe-se ao Senhor. Alinhe-se ao Senhor. O Senhor já deu a receita para o sucesso. Deus não nos fez errados. Deus não nos fez defeituosos. Deus nos fez abençoados. Deus nos abençoou. Deus nos deu poder. Deus nos deu poder. Deus já nos abençoou para conquistar. Acredite nisso em nome de Jesus. Acredite nisso. Você não é um erro, você é um acerto. Acredita nisso. Não caia mais nas mentiras. Não aceite mais o velho padrão, o odre velho.
Não tente mais remendar com coisas velhas. Não dá para remendar com algo novo, mas sendo velho. Não dá para o Senhor fazer algo novo se eu sou um tecido velho ainda. Não aceite isso. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, me ajuda a renovar, Senhor, a renovar a minha mente, Senhor, a reviver essa metanoia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. Diga isso ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Meu Deus, me ajuda. Esse ponto da minha vida, meu Pai, esse estilo, meu Pai, de viver, de falar, de reagir de tal maneira, meu Pai, ainda é um desafio. O Senhor me ajuda a vencer esse desafio. Às vezes é um medo, às vezes é um temperamento, às vezes é um orgulho. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra essas barreiras, quebra essas mentiras, quebra essas fortalezas. Mude isso em nome de Jesus. Nós só teremos força mergulhando no Senhor, nos enchendo da verdade, deixando a água da palavra, a água do Espírito nos lavar. Esse é o único jeito de nós termos força para lutar. Do contrário, nós vamos viver de recomeços, de altos e baixos, de autossabotagem. Não permita isso. Não permita isso na sua vida. Quebre esse padrão maligno em nome de Jesus. Estabeleça o padrão correto. Em nome de Jesus. Tome essa decisão. Eu vou meditar na coisa certa. Eu vou falar a coisa certa. Eu vou pensar a coisa certa. Eu vou me encher da coisa certa. Eu não vou viver assim mais, Senhor, de recomeços. Eu não vou mais ser guiado pelas minhas emoções, pelo passado. Eu não vou, Senhor. Eu não vou. Tome essa decisão hoje. Você tem poder para isso. Você tem poder para isso. O Senhor já disse, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Você não é um erro. Ele quer abençoar. Mas eu preciso estar alinhado a Ele. Deus está comprometido com a sua palavra. E eu preciso estar comprometido com a palavra dEle. Deus está comprometido com a sua palavra. Se eu estou comprometido com a palavra também, as coisas vão caminhar, vão mudar, vão fluir. Não deixe mais nada impedir a sua vitória. O único que pode impedir não é o diabo, sou eu, é você. Não é o diabo que impede as nossas vitórias, somos nós, quando estamos desalinhados da verdade. Então se alinhe à verdade, fale a verdade, pense na verdade, acredite na verdade. Tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão. O que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? E o que o Espírito Santo está requerendo de você nessa noite? Qual a atitude? Qual a resposta que o Espírito Santo está requerendo de cada um hoje? O que você se compromete com o Senhor? Não aceite sair da mesma forma, carregando o mesmo padrão. Não aceite. Se você entrou de um jeito, saia de outro. Se às vezes você caiu numa seta, se liberte dela hoje. Se às vezes um sentimento de angústia, de mágoa tomou conta de você, repreenda isso hoje. Saia livre, saia leve. Saia leve, o Espírito Santo nos deixa leves. A presença do Espírito Santo é agradável, é leve. E se eu sou cheio do Espírito Santo, a minha presença também é agradável e leve.
Eu não vivo mais com essas oscilações, com essas coisas inconsistentes. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Não, isso não é uma vida de justo, pessoal. Não aceite isso para a sua vida. Deixa a palavra fazer parte de você. Deixa a palavra te lavar. Deixa a palavra te guiar. São as ordens simples, que de tão simples, muitas vezes a gente acha que não é o caminho que funciona, mas Deus é prático, perceba isso. Perceba as direções que o Senhor nos dá. Ele é prático. Ele não complica, quem complica somos nós. Então vamos parar de complicar. Vamos tomar as decisões hoje. As decisões de mudar de vida hoje. Nós temos falado tanto, pessoal. A gente espera tantas mudanças que Deus faça e Deus espera muitas mudanças da nossa parte também. O propósito da mudança é uma mudança nossa. Não do que está fora de nós apenas, mas do que está dentro de nós. E principalmente do que está dentro de nós. A palavra desse ano foi do vinho novo. Só que eu vou terminar esse ano sendo ainda um odre que ainda é velho? Não cabe, pessoal, não cabe. Deus com certeza já deu muitas provas de que Ele quer abençoar cada um aqui. Deu prova de livramentos, deu prova de oportunidades, deu prova de que Ele quer fazer. E a gente sabe muito bem o porquê que não fluiu, porquê que não foi adiante. Às vezes por uma inconsistência, às vezes por um orgulho que saiu novamente, ainda por uma falta de dependência do Senhor, dependência da força natural, um afastamento, um distanciamento do Senhor de novo. Não permita que mais nada te prive das vitórias, te prive das conquistas. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, pegue o seu propósito, o seu projeto, e apresente ao Senhor e declare isso, Senhor. Eu declaro, eu creio, Senhor, eu creio nas mudanças, Senhor. Eu creio nas mudanças, eu creio nas respostas, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está colocando no meu caminho, Senhor, coisas incríveis, coisas poderosas, abençoadas, Senhor. Eu não vou mais negligenciar a verdade, eu não vou mais me sabotar, eu não vou mais perder as bênçãos, meu Pai, porque eu acredito, Senhor, eu acredito. Não eu falo apenas da boca para fora, mas eu falo com a convicção da fé, Senhor, que eu sei que o Senhor quer grandes coisas para nós. Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer grandes coisas para mim. Eu sei, Senhor, eu não sou um erro. Tudo que o Senhor fez, o Senhor viu que era bom. Então o Senhor viu em mim coisas muito boas, Senhor. Então eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio, Senhor, na verdade. E eu declaro as mudanças, eu declaro respostas, eu declaro livramento, Senhor. Eu declaro poder, eu declaro uma autoridade, meu Pai, na vida de cada um. Eu declaro, meu Pai, que onde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, nós conquistaremos, porque nós cremos, assim como o Senhor fez na vida de Josué. As palavras do Senhor não mudam, e nós tomamos posse para as nossas vidas também, Senhor. Tomamos posse da fé, tomamos posse das mudanças, tomamos posse, meu Pai, das construções sólidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, estenda as mãos para a direção que você precisa de vitórias, para a direção da sua empresa, e declare aquilo que você deseja, declare aquilo que você quer. Eu declaro, meu Deus, portas abertas, eu declaro clientes novos, meu Pai, eu declaro excelência, eu declaro crescimento, eu declaro uma mentalidade abundante, Senhor, eu declaro uma mentalidade de abundância, Senhor. Eu creio na abundância do Senhor, uma vida abundante, Senhor.
uma vida ausente de necessidades. Eu declaro, meu Pai, uma mente de liderança, meu Pai, uma mente de prosperidade, uma mente abundante, Senhor, uma mente que quer que todos cresçam ao redor, meu Pai, que todos avancem ao meu redor. Eu declaro, Senhor, portas abertas, eu declaro portas abertas, Senhor, eu declaro crescimento, eu declaro que o Seu nome seja glorificado através da minha vida, eu declaro portas abertas e vitórias em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro vitória, Senhor, eu declaro vitória sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Declaro força, meu Pai, eu declaro graça, eu declaro uma mentalidade livre, Senhor, uma mentalidade livre que acredita na verdade, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão, eu declaro vencedores aqui, Senhor, declaro homens e mulheres vencedores que acreditam nessa palavra, Senhor, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu creio, Senhor, eu creio e declaro as vitórias, as mudanças que nós precisamos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um e que ao sairmos, Senhor, por aquelas portas, o nosso padrão já esteja muito bem claro e fundamentado no nosso espírito, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.